Olá, turma! Como vocês viram no roteiro da aula, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é um parágrafo. Você deve estar assim, mas nós iremos ver este conteúdo, o que é um parágrafo? Eu já sei fazer isso. Será que você sabe fazer? Vamos observar aqui. Preste bem atenção. Eu passei 2 produções de texto esse ano. Uma foi para produzir uma notícia e outra para produzir um artigo de opinião. E lendo os textos que vocês me enviaram, eu percebi que algumas pessoas, alguns alunos, têm dificuldades em organizar o parágrafo no texto, tá bom? Então, é muito pertinente que a gente venha estudar sobre isso para que a partir de agora a gente construa textos com melhor estrutura, tá certo? Então, vamos ao nosso assunto de hoje. O que é um parágrafo? Parágrafo é um elemento textual com unidade de sentido que serve para dividir e organizar o texto. Como assim dividir e organizar? Quando nós vamos escrever um texto, nós colocamos frases, a pontuação adequada, porém a gente não pode começar a escrever frases uma atrás da outra sem organizá-las, só escrevendo, sair escrevendo tudo que vem na mente e vai escrevendo ali sem parar. Não. A gente precisa organizar essas ideias e essas ideias elas têm que ser em parágrafos. E é justamente isso, ele divide o seu texto. O parágrafo divide o seu texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. Até na estética do texto, quando nós olhamos para uma folha de papel escrita, nós percebemos a divisão entre parágrafos só de olhar. Depois, quando a gente faz a leitura, aí nós temos um entendimento melhor ainda desses parágrafos. Para identificá-lo, basta procurar os trechos que iniciam com recuo na margem esquerda e encerram com o ponto final. Correto? É o que eu acabei de falar. Só em nós olharmos para o texto, nós já percebemos quais são os parágrafos, certo? Só ali visualizando. Então, ele começa afastado uns 2 dedinhos da margem para iniciar o parágrafo e ele termina com o ponto final. Vamos lá. O que é parágrafo? No texto dissertativo, todo parágrafo é um pedaço do texto. Então, cada pedacinho do texto é um parágrafo. E ele apresenta também começo, meio e fim. Sim, o parágrafo em si. Ele tem começo, tem meio e fim. Eu não posso começar um parágrafo e parar no meio de uma ideia ali e já começar a falar de uma outra coisa. Não, eu tenho que finalizar o meu pensamento dentro de um parágrafo. Agora observe aqui a introdução de um texto. Tema: os perigos do consumo de drogas entre os adolescentes. Aqui vocês estão vendo apenas um parágrafo. E eu quero que vocês observem que mesmo sendo um parágrafo, ele tem começo, tem meio e tem fim. Acompanhe a leitura comigo. Sabe-se em toda a sociedade conhecida e desconhecida, o uso de drogas é bastante comum. Entretanto, cada povo possui suas regras, o que incide sobre o controle no consumo de entorpecentes. Grande parte desses usuários não possuem um senso de responsabilidade completamente formado, o que pode comprometer o desenvolvimento cerebral e a estabilidade social do indivíduo. Observe que eu comecei esse parágrafo aí falando sobre o uso de drogas, não é isso? É a ideia central do texto, que o uso de drogas é bastante comum. Aí eu continuei meu texto falando, né, isso, dando detalhes sobre o meu pensamento, por que eu penso isso, e colocando os meus argumentos, citando os argumentos. Quais são os argumentos aí nesse texto? Eu citei que grande parte dos usuários não tem um senso de responsabilidade e, por isso, pode comprometer o desenvolvimento cerebral e a estabilidade social do indivíduo. Então, eu comecei a falar sobre um assunto, dei a minha opinião sobre ele, né? Isso que o uso de drogas é bastante comum e citei 2 argumentos, que esse uso sem responsabilidade pode comprometer o desenvolvimento cerebral e a estabilidade social do indivíduo. Ponto.
Então, ao ler essa introdução, você já entende do que vai se tratar o texto. Por mais que você não tenha lido o texto inteiro, você já tem conhecimento do que vai ser tratado. E é assim que funciona, é assim que se organiza um parágrafo. Ele tem que ser completo, ok? Essa é apenas uma introdução de texto. Observe esse outro texto aqui. Empatia nos tempos de pandemia. Vamos ver quantos parágrafos tem esse texto, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 parágrafos. E como eu identifiquei, a partir, só visualizando, a partir do recuo da margem, eu já consigo sinalizar onde estão os parágrafos. Esse texto tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, os parágrafos foram usados aí para dividir e organizar o texto. Veja só essa imagem desse hambúrguer. Nós podemos comparar aos tipos de parágrafo. Cada parágrafo tem o seu sentido próprio, que compõe todo o texto. Observe, ó, a parte de cima do pão aí é o parágrafo da introdução. Depois nós vemos aí a carne do hambúrguer, o parágrafo do desenvolvimento. A salada, que também é um desenvolvimento, pode ser comparado ao desenvolvimento. O tomate aí também mais um parágrafo do desenvolvimento. E a última camada como parágrafo da conclusão. Por que essa comparação? Porque em um texto, para estar bem escrito, bem organizado, ele precisa de várias partes. São elas: introdução, o desenvolvimento, que pode ser mais de um parágrafo, e a conclusão. Então, turma, nós vamos falar um pouco agora sobre a introdução de um texto dissertativo, no nosso caso, de artigo de opinião. A introdução, como o próprio nome indica, é a abertura de um texto, ou seja, é a parte antecessora do desenvolvimento e da conclusão. Então, a parte inicial do texto, o primeiro parágrafo do texto é a introdução. Ele vem antes do desenvolvimento, vem antes da conclusão. E o que é que tem escrito na introdução? Nela apresenta-se o tema principal, que é o assunto que vai ser abordado no texto, e os pontos que serão discutidos ao longo do conteúdo. Então, na introdução, eu tenho que apresentar o tema e eu já tenho que sinalizar o que vai ser discutido no decorrer do desenvolvimento. Observe, para que serve essa introdução? Para inserir o tema, para mostrar como o tema será abordado. No caso do artigo de opinião, a opinião do autor, a sua tese, não é isso? Que é a ideia do autor sobre o assunto, tem que já vir na introdução, para revelar como o tema será desenvolvido. Ah, Pro, mas se já tem tudo na introdução, o que é que a gente faz no desenvolvimento? Mas espera aí, é para estar lá na introdução, mas de uma maneira resumida, certo? Não é para estar dando detalhes. Não, você vai apresentar o assunto, colocar o seu posicionamento e citar alguns argumentos que você vai desenvolver no próximo parágrafo, correto? Vamos ver aqui um exemplo. O mundo anda carente de confiança. Em quem acreditar? Em quem confiar? Antigamente a gente confiava mais nas pessoas. Hoje talvez sejamos mais espertos. Criancinhas conhecem o mundo e maldades que a gente só conhecia depois de maior idade. Essa aqui é uma introdução de um texto. Qual é o tema que está sendo abordado aqui? Na primeira frase do texto, eu já tenho esse tema, que fala sobre o quê? Confiança. Então, o mundo anda carente de confiança. Em quem acreditar, em quem confiar. Nesta parte, o autor do texto apresentou aí o tema, correto? Ele usou uma frase para apresentar um tema. Esta frase, onde se contém a ideia central do texto, é chamada de tópico frasal. Grave bem esse nome, tópico frasal é o mesmo que a ideia central do texto. Depois desta frase, o que ele escreveu? Antigamente a gente confiava mais nas pessoas. Observe que nesta frase aí eu percebo qual é o posicionamento do autor. Qual era o posicionamento dele? Que anos atrás as pessoas tinham mais confiança e que hoje essa confiança está bem menor.
a partir dessa frase aí, eu já posso inferir o que o autor pensa sobre este assunto, sobre a confiança. Observe aí. Hoje talvez sejamos mais espertos. Criancinhas conhecem o mundo e a maldade que a gente só conhecia depois de maioridade. Quais são aí os argumentos dele para reforçar essa ideia? O argumento dele é que as crianças hoje conhecem o mundo e a maldade muito cedo, né? A gente só conhecia essa maldade depois de uma certa idade. E hoje não, as criancinhas já estão a par de tudo. Esses são os argumentos dele, que serão desenvolvidos no próximo parágrafo, tá certo? Porém, hoje nós vamos ficar por aqui nesta parte de introdução, correto? Vamos fazer a nossa atividade e aí amanhã a gente vê o desenvolvimento. Espero que todos tenham entendido e boa atividade.